Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia o quê? Havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Digam graças a Deus. Olha, irmão, para que Deus possa fazer algo, é necessário que essas coisas aqui perguntaram para Pedro e também para os outros. O que nós faremos, varões e irmãos? Está lá no versículo 37, foi a pergunta daquele pessoal que viu aquele povo cheio do Espírito Santo, aquele povo visitado por Deus, aquele povo ali glorificando a Deus, engrandecendo a Deus e falando na própria linguagem daquele povo dos quais eles eram nativos. E o que acontece? Quando eles viram aquilo e Pedro foi lá e explicou, aí eles fizeram a pergunta: o que nós faremos? Para a gente também ter, para a gente também ser usado por Deus, movido por Deus, tocado por Deus. Então, vieram os conselhos. Era para eles serem batizados, era para eles mudarem os seus hábitos e comportamentos, e era para eles permanecerem unidos, juntos, no mesmo propósito que Deus criou. Então, Deus criou aqui doutrina, que é ensinamento, e o mesmo ensinamento dos apóstolos, você pode pegar na sua Bíblia, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 2. Não, vou ler um também, que é o Anilton. É o Anilton que está lá? É o Anilton. Então, Romanos 1, versículo 1 também. Eu ia ler logo 2, mas o Anilton está lá. Então, ele diz assim, ó: Paulo, servo de Deus, servo de Cristo Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Qual era o evangelho que eles pregavam aí? Qual era? O Novo Testamento. Eita, que os crentes é uma maravilha. Crente é tremendo, irmão. Crente é uma benção. Mas veja bem, ele está falando aí, ó, que o evangelho, ele foi separado pelo evangelho ao qual tinha sido prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então, se você pegar, por exemplo, até o pessoal costuma dizer que Isaías é o profeta messiânico, né? O camarada que mais falou do ministério, do que Jesus vinha fazer, do que Jesus faria, como Jesus seria, foi Isaías. Mas Moisés também falou. Está na sua Bíblia. Moisés, Josué, né? Tantos outros profetas de Deus também falaram a mesma coisa. Esses livros aí, independente, foi Moisés, foi Samuel, foi fulano, Beltrano, foram pessoas que cada um deles, se você pegar Lucas 24 e ler, você vai ver, por exemplo, que Jesus disse isso daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, honestos e tardios de coração. Jesus ficou até dando uma bronca neles, para compreender tudo que diz as Escrituras. E aí, o que Jesus usou como Escrituras para provar que ele era o Cristo? Você quer ver? Bora lá em Lucas, capítulo de número 24. Vamos embora lá, depois a gente volta aqui em Atos, aqui. Não estão fazendo nada mesmo. Lucas 24. Ele diz assim, ó, versículo 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura,
não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando, por onde que ele começou, irmão? Por onde que ele começou, irmão? Por onde, irmão? O que Moisés escreveu? A lei que os crentes não gostam. Escreveu a lei. Que a palavra lei significa Torá, e Torá significa ensino. Ele está falando de Moisés. Então, Moisés. E todos os profetas. Quantos? Todos. Samuel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Obadias, Naum, Zacarias, Oséias, Joel, todos. E até Davi, porque Davi, apesar dele ser rei, ele era considerado também como profeta. Davi também falou muita coisa. Se você pegar o Salmo 22, é descrevendo Jesus purinho, o que ele iria passar lá no Calvário. É Davi que estava falando sobre aquilo, né? Então, e ele diz, e explicava-lhes o que dele se achava. O que se achava dele? Aonde? 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 Em todas. Então, não pegue uma parte e jogue fora, porque Jesus está em todas elas. É engraçado como às vezes nós gostamos de pegar as partes que nos interessam e aquelas outras que a gente não, principalmente que ele não quer aplicar na nossa vida, aí nós falamos, isso aqui já passou. Ou então a linguagem é essa, isso aqui era só para o judeu. É engraçado, por exemplo, que os pastores ensinam muito sobre o dízimo, mas quando a gente ouve falar de dízimo, primeira vez na Bíblia, foi Abraão que deu. E os judeus que tinham esse costume, nas igrejas evangélicas, então, tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, primícias, tem que dar, né, um monte de coisa, e aí desconsidera o restante. Desconsidera para ser marido de uma mulher, até que a morte separe. Desconsidera, né, deixar, enfim, vamos pular essa parte aí. Isso não fica muito legal quando ele começa a falar disso. Mas, né, quando vai para a parte moral, que é quando eu tenho que me acertar, me consertar, e que eu tenho que me enquadrar, e que não é Deus que... Não, mas é pela fé. É uma coisa incrível, por exemplo, como muita gente acredita que só confessando Jesus, se batizando nas águas e se tornando membro de uma igreja, vai entrar na glória e vai entrar lá no céu com a anuência de Deus. E a gente esquece. De quê? Não vou falar de antigo, não, vamos falar do novo. É só uma coisa para a gente mostrar aqui, rapidinho. 2 Coríntios 5, versículo 10. Vamos ver se é fé ou se é obra. Você vai ver Tiago falar assim, ó, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, então tem que ter a fé e tem que ter a obra também. Porque ele diz assim, ó, e a fé é que me dá a condição de fazer o que é certo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Ele não falou, não é por meio do que eu creio, não. Ele falou que é por meio do que eu fiz, enquanto eu estou nessa carcaça, seja ela grande ou menor. Né? Enquanto eu estou nela, eu estou fazendo algo. E o que eu estou fazendo é bom ou é mal? Bom, eu posso dizer assim, eu estou fazendo bem. Deus pode dizer o contrário. Quando eu chegar lá, pode ser que a sentença não seja como a que eu penso. Então, por isso, é que houve a preocupação daquele pessoal que estava ali ouvindo Pedro pregar, e eles fazem a pergunta, o que é que nós temos que fazer? É interessante, vamos voltar lá no versículo 37 de Atos 2, porque esse povo não era crente, esses camaradas que estavam aqui, eles estavam lá para uma festa, meu filho. Uma festa que, né, por sinal, vai ter umas festas nesse mês de outubro aí. Mas eles estavam lá
em comemoração a uma festa que os judeus tinham. Então, esse pessoal era crente. E aí, nós podemos ver o versículo 37 que eu falei, né? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Bom, a resposta não foi assim: continue crendo, confie em Deus e toque a vida. Não, Pedro não respondeu assim, como geralmente, às vezes, hoje, os coaches evangélicos estão respondendo para o povo, né? Qual foi a resposta dele? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, você precisa mudar. E mudança, meu filho, não acontece 100% de uma hora para outra. Decisão acontece mudança acontece com decisões que você vai fazendo todos os dias. Eu tenho que ter decisões do que eu vou fazer e do que eu vou parar de fazer. Todas as horas. Eu tenho que decidir se eu vou orar, ou se eu vou comer, ou se eu vou dormir, ou se eu vou tomar banho, ou se eu vou para a academia, ou se eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho que decidir. Ou se eu vou pecar, ou se eu vou me santificar, se eu vou jejuar, é uma decisão. Só que Pedro está dizendo: a partir de agora, vocês devem procurar voltar-se para Deus cada vez mais. Se você quiser, é só você pegar, por exemplo, o livro de Jeremias, no capítulo 6 e o 7, e leia. Eu leio o 8 também, para ficar assim, bem legal, bem redundante, bem bonito. E você vai ver como é que aquele povo estava. Eles eram crentes, estava lá, era de Deus, tudo aquilo ali, mas tá, né? Mas vamos lá. Por que ele fala da gente mudar? E ele pega e diz: cada um seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa que diz respeito a vós, a todos que estão longe, a todos quantos Deus o Senhor chamar. E aí você vai ouvir eles falando que eles se batizaram, eles, né, começaram as mudanças necessárias, e essas mudanças começaram com a perseverança na doutrina dos apóstolos. Interessante, né? Porque, às vezes, tem pessoas que perseveram no erro, no pecado, mas não persevera no ensino, no que ela aprendeu. Por isso que, às vezes, alguns pais ficam decepcionados com filhos, por exemplo, quando o pai ensina para o filho, ensina para a filha, e quando, desde pequeno, e quando aquele filho cresce e ganha a maioridade, a conversa é essa: eu não tenho que te obedecer mais, eu já sou de maior, eu posso fazer da minha vida o que eu quero. Aí tem muitos pais que dizem assim: onde foi que eu errei, pastor? Você não errou em canto nenhum. Quem está errando é a pessoa que não está perseverando naquilo que ela aprendeu. Assim, por exemplo, eu e você somos vulneráveis para não permanecer no que nós aprendemos. A coisa mais fácil que tem, irmão, é encontrar gente desviada no altar e na igreja. Vou falar de altar porque geralmente quem fica no altar geralmente é pastor. Por quê? Porque são pessoas que não perseveram mais no que elas aprenderam. São pessoas que mudaram concepção, entendimento, comportamento, postura, e pensam que por continuarem no altar, assim como os fariseus imaginavam, como os religiosos, assim como Caifás, Anás, eles pensavam que por permanecerem no cargo, eles estavam bem na foto. E nós sabemos que deu BO. Pelo menos com esses dois que eu citei, nós sabemos que o negócio foi bom para eles não. Por quê? Porque eles condenaram quem eles deveriam estar do lado. Aí você vai me dizer assim: ah, pastor, mas era de Deus que aquilo acontecesse, que fosse feito por outro, não por eles. A mesma forma, não molde a sua vida pela vida de crente desleixado. Eu sou eu, jacaré é um bicho d'água.
Eu vejo, por exemplo, muita gente na igreja, porque o fulano ele fez isso, porque o Beltrano ele fez aquilo. Irmão, faça o que Deus te mandar. Se você quiser ter juízo e ter a cabeça em cima do pescoço, e se você quiser ter a vida eterna, faça o que Deus te mandar, não o que os outros estão fazendo. Cada um vai receber do que fez. Por isso que eles perseveravam nos ensinamentos. Persevere. E que mais que eles perseveravam? Eles perseveravam na comunhão. E que mais que eles perseveravam? Eles perseveravam no partir do pão. E nas orações. Olha que interessante. Hoje eu recebi um vídeo de um pastor nosso, que eu já vi esse vídeo há uns 3 ou 4 anos atrás, não sei. Ele me perguntou: o senhor já viu isso, pastor? É de um coreano. Tem um coreano e tem uma coreana, uma pastora da Coreia. Trouxeram ela lá no Paraná para pregar, e ela estava pregando para os crentes. E sabe com o que tanto ela quanto o outro, sabe o que eles se assustaram? Como que os brasileiros são no culto. Depois você procura lá e assiste, caso lhe interesse. Né? Por quê? Um dia, eu tenho um rabino, por exemplo, que de vez em quando eu falava com ele, ele foi embora para Israel e a gente fala muito pouco. Mas antes eu conversava bastante com ele quando ele estava aqui no Brasil, e ele sempre fala uma coisa, ele diz assim: pastor, os evangélicos quando vai lá para Israel, eles vão no Muro das Lamentações, levam um pedido de oração. Eles vão no Jordão, alguns vão se batizar lá no Jordão. Outros vão, né, em vários pontos turísticos de Israel. Mas ele falou assim: mas ninguém levanta 4 horas da manhã para ir na oração que começa. Aliás, tem judeu que nem vai embora, né, irmão? Tem judeu que vira a noite e o dia orando lá nos muros, né? Você já viu qual o culto mais desconsiderado em igreja? Qual o culto que é? Onde tem mais gente? No culto de oração ou no culto da prosperidade? Porque as pessoas querem dinheiro, mas não querem orar. Onde tem mais gente? No culto da família ou no culto de oração? Porque as pessoas querem ser abençoadas na família, mas não querem orar. Onde tem mais gente? No culto de libertação de sexta-feira ou no culto de oração? No culto de libertação, que as pessoas querem ser libertas, mas não querem orar. Você já viu o crente 6 horas? Quanto mais, eu não vou falar para você se tornar uma pessoa orgulhosa, mas quanto mais você pede oração para os outros, demonstra uma coisa: você ora muito pouco. Sabe por quê? Porque se você orar constantemente, você vai estar encorajado e fortalecido para enfrentar as lutas quando elas aparecerem. Você não vai sair correndo, gritando, pedindo ajuda para aqui e para acolá. Por quê? Porque quem ora está dependendo de Deus. Repita comigo: quem ora está dependendo de Deus. E quem deixa de orar? Quem deixa de orar está dizendo assim: Deus, eu não preciso do Senhor, eu resolvo do meu jeito. Por exemplo, tinha um homem chamado Saulo de Tarso. O que esse homem estava fazendo? Perseguindo os crentes, matando, prendendo. E um dia, Deus chama lá em Damasco um camarada chamado Ananias. Ananias, eu quero que você vá à rua direita, você vai procurar por um homem chamado Saulo de Tarso. Eu quero que você ore por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo e seja curado. Ele está cego, duplamente, né? Ele está cego espiritualmente e está cego fisicamente também. Ananias virou e disse assim: Senhor, deixa eu te falar uma coisa que talvez o senhor não saiba, mas esse cara,
ele tem carta dos principais sacerdotes lá de Jerusalém para prender a gente. E ele está perseguindo todo mundo que fala do Senhor. Se eu for lá, ele não vai me matar, não? Sabe o que Deus falou com Ananias? Está aí na tela para você ler aí, ó. Bora lá? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16, passa. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Pula essa parte que isso não é legal, não. E Ananias foi, entrou na casa e disse, irmão, impondo as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Deus que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do quê? Do Espírito Santo. E o que aconteceu? E logo lhe caíram dos olhos que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Agora, um pouquinho lá atrás, de onde o Anilton colocou aí, Deus falou com ele. Antes de dizer que ele era um vaso escolhido, Deus disse para Ananias, ele está orando. Interessante, porque acredito eu que embora Paulo quisesse ser transformado e quisesse ser curado, mas não estivesse orando, acho que Deus não teria mandado Ananias a ele. Sabe por quê? Porque o dia que Deus mandou um pastor descer do altar e colocar as mãos na minha cabeça, eu não sei de quanto tempo eu estava orando por aquilo. E pedindo, e chorando, implorando, clamando por aquilo que eu queria da parte de Deus. Sabe por que às vezes Deus não manda respostas para nós? Primeiro aqui, Saulo estava orando em casa, sozinho. Ele não foi atrás de alguém para orar por ele. Ele estava cego, confuso, se sentindo culpado, amedrontado, sem direção, sem rumo. Mas o que ele estava fazendo? Orando. Pegue todos os homens de Deus, Samuel, Davi, Moisés, Jesus, todos esses homens resolveram o problema, sabe com o quê? Oração. Sabe por que a igreja, chamada a igreja primitiva, Deus fazia tanto milagre lá? É porque tinha oração. Tinha um bom comportamento, tinha um bom testemunho. Porque não adianta nada também a gente orar e estar de birra um com o outro, magoado um com o outro, criticando, falando mal um ao outro, maltratando um ao outro, sendo desonesto, maligno. Aí não adianta também orar dessa forma. Mas se você pegar aqui o princípio do que eles colocaram para poder ser feito, e através disso daqui, foi que alavancou a igreja, que a igreja cresceu, porque eles usavam, como a gente vê, por exemplo, Pedro e João, eles iam ao templo à hora da oração, tinha uma hora, que era uma hora só para oração, que o pessoal tinha o hábito de ir orar. Hoje nas igrejas, se você estiver cantando, o pessoal canta. Se você estiver pregando, às vezes as pessoas ouvem, mas se você estiver orando, as pessoas escutam. Claro que não é o nosso caso, diga graças a Deus. Isso, a gente ora. Mas a maior parte dos cristãos em oração, eles só ficam escutando. Aí você, se tiver alguém lá na frente que não está bem com Deus, você está lascado, porque vai ser entediante. Porque aquela pessoa vazia não tem nada para lhe passar, ela não lhe puxa, ela não lhe inspira, ela não te anima.
Resultado disso, o que vai acontecer contigo? Você vai desanimar, vai sentar, vai roer unha, vai pegar maquiagem, passar nos olhos. Vai ficar olhando rede social, porque vai ser mais gostoso. Por quê? Porque não tem nada pior do que uma reunião de oração vazia, onde Deus não move e onde Deus não age. Onde Deus não tem lugar para poder agir. Você pode ver que onde tem oração, Deus está movimentando. E eu costumo dizer uma coisa. Onde é que Paulo estava orando? Em casa. Quando nós aprendemos a orar em casa, quando a gente chega na igreja, a gente ora melhor. Sabe por quê? Porque tem mais fogo e tem mais gente do nosso lado. Qual faz mais fogo? Um graveto só ou vários gravetos? Por que na igreja vai ser melhor quando a gente tem o hábito de orar em casa? Persevere. Hoje eu estava vendo, por exemplo, de um vídeo de um camarada, ele estava dizendo assim: ore até você aprender a orar. Ore até que Deus te responda. Eu vi uma vez um cidadão falar sobre oração que disse o seguinte: ele falou assim, quando você estiver começando a cansar, você está começando a superar a barreira que está ali te impedindo, porque lá em Atos 16, por exemplo, quando Paulo e Silas iam para a oração numa praia, não tinha monte e nem tinha sinagoga, tinha praia. Eles iam para a praia orar lá na praia. Aí o que eles fizeram? Veio uma mulher com espírito de adivinhação. Começou a passar lá e começou a falar umas coisas de Paulo. E Paulo achou aquilo estranho, mas ficou calado. No outro dia, Paulo deve ter orado, porque a mulher veio dizendo assim: esses homens são homens santos de Deus que anunciam o caminho da salvação. Era verdade ou mentira? Às vezes o demônio te fala uma verdade para depois te ensinar uma mentira. Eu já vi muita gente profetizar coisas assim, ó, certinho na vida da pessoa. A pessoa fala assim: pastor, como é que essa pessoa soube? E depois já vi essa pessoa se desgraçar na vida porque seguiu a orientação daquela pessoa. É o demônio dessa moça. Ela chega: esses homens são homens santos que vos anunciam o caminho da salvação. Era verdade. Só que aquilo foi falando e Paulo foi se incomodando com aquilo. Sabe aquela pessoa que às vezes te elogia demais? Não é porque você é essa coisa toda, não. É porque ela quer alguma coisa sua. Aí, bom, Paulo e Silas iriam embora, não iriam? Mas essa mulher, que tinha um espírito de adivinhação nela, essa mulher não ficaria ali? Se ela já dava lucro para os homens de negócio daquela região, fazendo adivinhações para ele, imagina os crentes. Hoje eu fico olhando, irmão, tem hora que dá pena, mas vai ser tolo assim lá na casa do chapéu, né? Tem uns profetas de internet que dizem assim, ó, Deus me deu uma palavra para você. Você vai fazer o seu pix agora. Dá vontade de explodir aquele troço lá. Pum, aí a gente vira violento, vai para o inferno, né? E tem besta. Eu só vou profetizar aqui para quem ajudar aqui, para quem mandar aqui uma ajuda aqui agora. E Deus só revela para quem paga. Gente do céu. Olha, sinceramente, mas as pessoas merecem isso mesmo. Merece alguém que saqueie elas, engane elas, ludibrie elas, deixe elas ficar decepcionadas, lascadas. Por quê? Porque se elas se ajuntassem, se ajunte com gente que ore,
e se torne uma pessoa de oração. É junto com gente que ora que você conhece Deus. Se você não conhece ninguém, procure conhecer uma pessoa de oração e se junte a ela. E ore, e leia a sua Bíblia, e espere, e se consagre, e se dedique, e busque a Deus. De todo o seu coração, de toda a tua alma. Para com essa bobeiraiada de ficar dependendo dos outros para poder guiar você. Deixa o Espírito Santo te guiar. Mas tem gente que gosta dessa coisa. É a mesma coisa que, ó, Deus vai te dar uma bênção aqui, mas você tem que fazer um propósito. E o propósito não é nada que te leva a Deus. O propósito é algo que traz para mim. Porque se o propósito é uma coisa que te leva para Deus, maravilha. Não, o propósito é uma oferta que você tem que trazer para a igreja. Ô, irmão, você ainda está nessa. Vai orar. Vai se juntar com quem ora. Pedro e João iam junto à hora da oração. Se ajunte com pessoas de oração. Quem está em oração não está atrás de revelação, não está atrás de profecia, porque o próprio Deus te dirige, o próprio Deus te esclarece, o próprio Deus te ilumina. Por isso que a Bíblia nos manda orar o tempo todo, amém?